Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais. Vamos começar aqui a resolução de mais uma questão de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like neste vídeo caso você goste do conteúdo. Em um reator, foram postos em contato 80 gramas de metano e 32 gramas de oxigênio. Quantas moléculas de água são obtidas após a combustão completa do metano? Temos aqui como dados as massas molares do metano, da água, do oxigênio, o número de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas por mol, e é isso. Bom, primeiro que essa reação química da questão ela não foi escrita aqui. A gente tem que escrever a reação química de acordo com o texto. O texto ele fala que é uma reação de combustão, mas de início ele fala para a gente o seguinte, ó, que foram postos em contato 80 gramas de metano com oxigênio. O metano é o CH4 e ele está em contato com o gás oxigênio, o O2. Para ocorrer uma combustão, que é uma queima, a gente precisa de um produto que vai ser queimado, aqui no caso o metano, do gás oxigênio em contato com o metano para alimentar o fogo, né? E precisamos ali dos produtos que são liberados, e quando a combustão é uma combustão completa, vai estar sempre liberando CO2 e água quando é a queima ali de um composto orgânico. Tanto o hidrocarboneto, que é esse caso, uma molécula onde nós só temos carbonos e hidrogênios em sua estrutura, como quando a gente tem ali um composto que é oxigenado, né? Um composto orgânico oxigenado, os produtos dessa combustão são CO2 e água. Essa equação química aqui precisa estar balanceada para a gente poder fazer os cálculos estequiométricos. Para balancear, observe que tem um carbono do lado dos reagentes e um do lado dos produtos. Quatro hidrogênios do lado aqui dos reagentes, do lado dos produtos temos apenas dois. Para ficarmos com 4, eu vou dobrar o número de mols que nós temos aqui nos produtos. 2 vezes 2 agora são 4 hidrogênios nos produtos, igual no lado dos reagentes. Com relação ao oxigênio, nós temos 2 oxigênios na primeira molécula dos produtos e mais 2 vezes um, ou seja, mais 2 oxigênios na segunda molécula. Então, temos 4 oxigênios do lado dos produtos. Do lado dos reagentes, para termos 4, vou colocar um 2 aqui como número de mols, 2 vezes 2 seriam 4 oxigênios também. Assim, a equação química fica balanceada e agora nós podemos realizar os cálculos estequiométricos. E como vai funcionar? Bom, voltando na questão, ela está relacionando 80 gramas, que é uma massa de metano, com 32 gramas, que é uma massa de oxigênio. Você vai perceber que o exercício deu uma massa de cada um dos reagentes. Ele está relacionando um reagente com outro reagente. Quando você tem dados de dois reagentes e ele te pede um dado de um dos produtos, isso daqui é um exercício de estequiometria com reagente acesso e limitante. Um dos reagentes ele pode estar em uma quantidade maior do que deveria. E a gente vai calcular para descobrir qual desses reagentes é o reagente em excesso. Aquele reagente que tiver uma quantidade maior do que deveria, nós não podemos utilizar ele para relacioná-lo com o produto. Tá? Nós temos que usar o reagente limitante, que é o reagente que acaba primeiro na reação. Eu já explico isso em mais detalhes. Vamos prestar bem atenção aqui como que a gente resolve essa questão. O que ela quer, né? Ela está perguntando para a gente quantas moléculas de água são obtidas. Só que antes de você descobrir o número de moléculas que vão ser obtidas aqui no produto, a gente vai tentar descobrir qual dos reagentes que é o reagente limitante, tá? Vamos fazer assim. Qual que é a massa molar do CH4? A questão disse que é 16 gramas por mol. Como não tem nenhum número aqui na frente, é como se a gente tivesse aqui um mol. 1 mol vezes 16 gramas por mol vão dar 16 gramas, né? Mol corta com mol, 16 vezes 1 vai ser igual a 16 gramas. Então, nós temos 16 gramas de CH4. Agora, qual é a massa que a gente tem do O2? A gente sabe que temos aqui ó, o número 2, significa que temos 2 mols dele, vezes. A massa do O2 é 32.
Então, temos 2 vezes 32 gramas por mol, mol corta com mol, 32 vezes 2 vai ser igual a 64 gramas de O2. Aqui nós vamos fazer a seguinte relação: 16 gramas de CH4, eles reagem com 64 gramas de O2. A questão está dizendo para a gente que nós temos 80 gramas do metano e 32 gramas de oxigênio. Eu vou escolher qualquer um desses dois aqui. Vou colocar o oxigênio, que eu tenho 32 gramas dele. Se eu tenho 32 gramas de oxigênio, quanto que eu preciso em gramas de metano para para fazer essa reação? Regrinha de 3 aqui. Uma forma bem fácil de resolver esse cálculo, né? Ó, de 64 para 32, a gente dividiu por 2. Então, de 16 para x, a gente divide por 2 para descobrir quanto que a gente precisaria de metano para reagir com os 32 gramas de oxigênio. Neste caso, 16 dividido por 2 seria igual a 8. Nós precisaríamos de 8 gramas de metano. Essa massa de metano é a massa que a gente precisa para resolver o cálculo, né, para que a reação ela possa ser feita. Só que acontece uma coisa: nós temos de metano uma quantidade muito maior. Nós temos 80 gramas de metano, de CH4. Se temos uma quantidade gigante, 80 gramas, e precisamos só de 8 gramas, se eu retirar o que precisa para essa reação, vai sobrar metano, vai sobrar 72 gramas de CH4. Esses 72 gramas aqui são excesso da nossa reação. Então, a gente está descobrindo aqui, colocando uma massa que a gente realmente tem do oxigênio, qual seria a massa que precisaríamos do CH4? Precisaríamos de 8, mas nós temos 80. Então, temos mais do que precisamos. Logo, falamos que este reagente aqui ele é chamado de reagente em excesso. Já o oxigênio, que é o reagente que vai ser totalmente consumido, ele é chamado de reagente limitante. Você poderia ter feito a conta ao contrário, ter colocado 80 aqui, por exemplo, no CH4 e tentar descobrir quanto que você precisaria de O2. Vamos supor que você fizesse essa conta, tá? Só para você ter uma ideia de qual seria a interpretação que você teria. 16 para chegar em 80, você multiplicaria por 5. 64 multiplicando por 5, se você fizesse desse outro lado, daria 320. O que isso significa? Significa que você precisaria de 320 gramas de oxigênio, mas aí você ia ver que só tem 32. Ou seja, tem menos do que precisa, logo a reação seria uma reação onde o O2 ainda seria nosso reagente limitante, tá? Então, são duas formas de interpretar, mas independente das duas, você teria que chegar na mesma conclusão. E a conclusão é: este carinha aqui, esses 8 gramas de CH4, eles mostram para a gente que nós precisamos, né, de uma quantidade de CH4 menor do que o que nós temos. E se precisamos de menos do que temos, então vai sobrar. E se sobra, é porque o meu reagente é o excesso. E quem não sobra é o limitante. Agora, eu vou repetir a equação química. CH4 mais O2, formando CO2 e água. E vou poder fazer o cálculo estequiométrico, a relação entre o reagente limitante dessa reação, que no caso aqui é o oxigênio, fazer a relação entre o reagente limitante, que é o oxigênio, e o produto, que é a água, que a gente queria saber quantas moléculas, se não me engano, tinham de água, né? Então, aqui tem que deixar o balanceamento bonitinho, né? Tinha um 2 aqui, um 2 aqui. Nós temos a massa do oxigênio, sabemos que ele é o reagente limitante. Saber que ele é o reagente limitante significa que sabemos que esse é o reagente que nós podemos usar para relacionar com o produto, no caso aqui com a água. Tá? Você não poderia usar o reagente em excesso para fazer a relação com o produto, porque nem todo ele vai reagir. Aqui nesse caso, o que a gente vai fazer? A massa do oxigênio são 64 gramas, já vou colocar aqui, ó. Temos 64 gramas de O2
que produzem quantas moléculas de água? Temos aqui, ó, 2 mols de água. Você sabe, ó, 2 vezes o mol, ele vai multiplicar aqui pelo número de Avogadro, 6 vezes 10 é 23. 2 vezes 6 vezes 10 é 23, dão 12 vezes 10 é 23 moléculas. Então, a 64 gramas de oxigênio vão reagir com a água, desculpa, vão reagir com o metano, formando 12 vezes 10 a 23 moléculas de água. Mas nós não temos 64 gramas de O2. De verdade, nós temos essa quantidade de 32 gramas, ó, que seria essa que foi dada pela questão. Se nós temos metade disso, né, 32 gramas de O2, qual seria o número de moléculas de água que nós realmente teríamos? Metade de 12 vezes 10 é 23. Bom, a metade de 12 vezes 10 é 23, né, dividir isso aqui por 2, já que do outro lado eu dividi por 2, 64 por 2 que dá 32, daria o próprio número de Avogadro, esse 6 vezes 10 é 23. Então, nós temos de água 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Moléculas de H2O. Essa seria a resposta do nosso cálculo, mas lembre-se, para chegar nessa resposta você precisava primeiro descobrir quem é o reagente excesso e quem é o reagente limitante, fazendo a relação entre os dois reagentes, para descobrir qual dos dois que você pode relacionar com o produto, tá? No caso, o reagente limitante, ok? Então está aqui corretinha essa questão, ela não tem alternativa, né? Então terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que você tenha gostado da resolução deste exercício, compreendido passo a passo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal do Estuda Mais, para receber mais aulas assim como essa. E caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link dos cursos do Estuda Mais. Precisando de aulas particulares, você também pode entrar em contato comigo. O contato para aulas particulares, ele fica aqui na descrição do vídeo, tá bom? Desejo bons estudos e até a nossa próxima aula.